Oi, pessoal. Meu nome é Vicente Guimarães. Bem-vindos à aula 3 do curso Análise de Balanços Demonstrativos Financeiros para Investimento em Ações. O título dessa aula é Análise de Balanço Patrimonial. Vamos lá, então? Na aula de hoje, a gente vai ver o seguinte: estrutura de capital, análise... Só errado aí, tá? Desculpem. É estrutura de capital. Tá? Análise horizontal e vertical, evolução patrimonial, indicador de liquidez corrente, indicador ROI. Esse é o nosso objetivo. Vamos lá, então? Introdução à análise de balanços. Na verdade, hoje a gente vai ver exclusivamente o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, muitas pessoas fazem uma analogia do balanço com uma fotografia, porque ele é um demonstrativo estático. Ele não mostra a evolução, não mostra um fluxo, ele mostra apenas a situação atual do patrimônio da empresa. É como se fosse mesmo uma fotografia, né? Está descrevendo ali a frota, o azulzinho aí o estoque, ali está colocando o estoque de longo prazo, os ativos da empresa, ativos imobilizados, né? Ali a parte dos imóveis. Então, tudo isso, ou seja, como se pegasse uma foto aérea de uma empresa e fosse dividindo, né, os ativos em cada conta e colocando um valor para cada ativo. E no passivo vai ver os valores, a origem dos recursos, do capital que gerou aqueles ativos. Então, é um demonstrativo estático. É por isso que eles fazem essa analogia do balanço patrimonial com uma fotografia. Então, por ele ser uma fotografia, ele gera uma série de limitações na análise. Qual a principal limitação? Vamos imaginar que o balanço patrimonial tivesse uma foto igual esse cara aí. Esse cara está esquiando. Ele está fazendo uma manobra e você não sabe muito bem, só com uma foto, se ele vai cair, se ele não vai cair, se ele vai se esborrachar todo. Né? Não dá para saber, porque uma foto só não te ajuda. É a mesma coisa com o balanço patrimonial. Se você pegar um balanço patrimonial de um ano de uma empresa, você vai ter alguma ideia. De repente, se você vai achar que a empresa está boa, está ruim, igual esse cara. Você vai olhar e ele, pô, ele deve ser um cara bom, né? Está com uma camisa de competição, está com o número 1, está com uma prancha legal. Mas até aí, é só essa informação que você tem. Você não consegue mais nenhuma informação. Se você tiver um outro balanço, olha só, é como se você tivesse uma outra fotografia, que ela te dá um padrão já, é um padrão de movimento. É a mesma coisa da foto aqui. Você já vê o cara e de repente ele estava. Você pode olhar, pô, acho que agora está pior ainda, porque ele está de cabeça para baixo, né? Então você vai adquirindo aqui outras informações, outros balanços, e você já consegue ter mais informação até você chegar ao final e ter uma sequência de informações. Aí você olha, poxa, agora acho que esse cara vai conseguir fazer a manobra. Né? Ele foi bem, capotou, mas caiu em pé, deve terminar a manobra, deve ganhar uma pontuação boa. Então, quanto maior o número de balanços analisados, mais precisa será a identificação de tendências desejáveis ou de problemas crescentes ou sistêmicos na empresa. Tá bom? Então, resumindo, é um demonstrativo contábil que tem suas limitações, mas se você pegar vários anos, você consegue, né? A Warren Buffett, ele indica pelo menos 10, 15 anos de análise para você ter uma fotografia, né? Ter um filme melhor do desempenho da empresa. Uma análise histórica dos dados do balanço te mostrará se a empresa é cheia de riscos e aventuras. Aí seria essa foto aí, né, da motoca dando cambalhota, ou seja, uma empresa cheia de aventura, uma empresa cheia de riscos, cheia de altos e baixos, ou se a empresa é uma empresa segura, uma empresa estável, que seria uma analogia com um passeio de bicicleta pelo campo, né, sem muito risco, um passeio tranquilo. Entenderam como é que é essa analogia? Então vamos lá para a análise. A primeira análise é a análise da estrutura de capital. Vocês lembram que o ativo, né, você tem do lado do balanço patrimonial o ativo, do outro lado o passivo e o patrimônio líquido. Sendo o passivo o capital de terceiros e o patrimônio líquido o capital próprio. E o ativo é o uso desse recurso, é o uso desse capital, como a empresa destina esse capital. Então, essa análise visa compreender a estrutura de capital da empresa, mensurando a participação do capital de terceiros, passivo, e o capital próprio, PL. Tá? Então, por isso que chama estrutura de capital. De onde veio o capital da empresa?
É muito capital de sócio? É pouco capital de sócio? É mais capital de terceiros? A ideia é essa. Esse aí seria um exemplo, né? Você tem a participação igual do capital de terceiros do passivo, mais o capital dos sócios, que é o patrimônio líquido. A situação mais comum, não menos comum, na verdade, é essa aí. O capital dos acionistas é preponderante, ou seja, você tem uma baixa alavancagem. Isso geralmente é muito comum em pequenas empresas, onde a pessoa abre, de repente, uma lanchonete, um bar, um restaurante, o capital basicamente da família, o capital próprio. Então, ele tem um sócio ou dois. Né? Então, o capital dos acionistas é o capital preponderante. O passivo geralmente é muito pequeno. Tá? Então, essa estrutura é uma estrutura mais difícil de ser encontrada. A estrutura mais comum é essa aqui, ó, onde o capital de terceiros é preponderante, ou seja, uma operação alavancada. Você construiu a sua empresa, mas grande parte do ativo ele foi possibilitado por capitais de terceiros. Tá? E isso acontece na maioria das empresas listadas em bolsa. A maioria das empresas vão ter essa estrutura de capital. Tá? Um patrimônio líquido menor, desculpa, e um passivo bem maior. É o caso da Múltiplos. Olha só a estrutura do patrimônio, de balanço patrimonial dela, né? É essa estrutura aí, ó. Ela tem 90% do 90,5% do seu capital é originado de capitais terceiros e 9,5% é o PL, que é o capital dos acionistas, tá bom? Isso aí é uma estrutura normal, considerada normal. A situação crítica é o alto endividamento, alta alavancagem. Isso mostra uma dificuldade operacional muito grande da empresa. Vou dar um exemplo. A empresa tem um ativo de 80 milhões e um passivo de 100 milhões. Olha só que esquisito, né? Ela tem mais dívidas, ela tem mais obrigações do que direitos. Então, nessa situação, a gente sabe que, pelo equilíbrio contábil, né, o lado do ativo tem que ser igual ao lado do passivo, mais o patrimônio líquido. O que está faltando aí? Está faltando patrimônio líquido, que eu não coloquei ainda. Então, nesse caso, o patrimônio líquido tem que ser negativo, tem que ser menos 20 para poder equilibrar. Então, vai ficar do lado do ativo 80, do outro lado vai ficar 100, que é o passivo, menos 20 do patrimônio líquido, vai ficar 80, então vai ficar igual. Então, nessa situação de patrimônio líquido negativo, é a pior situação possível. É uma situação que você tem que evitar, né, investir em empresas que têm essa situação. É o caso da Oi. Né? A Oi, empresa de telefonia, é uma empresa que está passando por dificuldades econômicas há muito tempo. Os seus resultados têm diminuído, né, muito com o passar do tempo. E a gente pode ver isso aqui no balanço. Ó. Ela tem um ativo de 68, o passivo de 82. Olha só a diferença, tá vendo? E quem que vai compensar essa diferença aí? O acionista. Então, na verdade, o PL é menos 13, para dar lá o equilíbrio final. Então, você já entra numa empresa... É como se você estivesse entrando de sócio numa empresa já devendo dinheiro. Né? Imagina só, não é muito legal, né? Você quer entrar numa empresa para ganhar dinheiro. Então, você já entra devendo. Então, fuja desse tipo de empresa. Vamos agora à análise horizontal e análise vertical. Vocês vão ver que isso aqui é bem complexo, é muito difícil de entender, hein? Cuidado. O que é análise horizontal e vertical? Aí você que é o espertinho vai responder. Análise vertical é na vertical e análise horizontal é na horizontal. Aí alguém vai querer zoar. Aí que burro, dá zero, professor. Mas na verdade é tão simples quanto isso. Na verdade esse rapazinho está certo. A análise vertical é na vertical e a análise horizontal é na horizontal. Eu vou mostrar isso para vocês. O Chaves vai ficar com raiva. Mas é tão simples assim. Então, a análise horizontal, eu vou pegar ali, geralmente os balanços tem 2 anos, quando você vê a publicação deles nos relatórios das empresas, eles trazem o ano da publicação e o ano anterior. Então, análise horizontal, você pega aqui a linha e compara os indicadores na horizontal em relação ao ano anterior ou em relação a vários anos anteriores. Não precisa ser só 2 anos, pode ser 3, 4, 5, 10 anos, tá bom? Então, análise, por isso que chama análise horizontal. Por exemplo, você quer pegar o total do circulante aqui, ó. Então, você quer comparar 2018 com 2017. Aqui é o IS, tá? O IS corretora. Então, você vê que o capital circulante dela caiu um pouco, né? O total do passivo circulante, tá? Caiu de 131 para 129.
Então, isso se chama análise horizontal. O total do passivo estava 428 milhões em 2017, continuou 428 milhões em 2018. Tá? Então, isso é uma espécie de análise horizontal. A análise vertical, ela ocorre realmente na vertical. Deixa eu pegar aqui um ponteirinho para ajudar aqui a mostrar para você. Ih, subiu. Peraí, calma, gente. Meu Deus, vamos lá. Então, eu pego só uma canetinha para poder marcar aqui algumas coisas, né? Então, a análise horizontal, ela ocorre dentro das contas, né, do ativo ou do passivo, tá? Você vai pegar, de repente, aqui como é que é feita a análise? Eu vou pegar o caixa equivalente de caixa, que é essa conta aqui, que é 468, e vou calcular quanto que isso representa em relação ao total do ativo. Vai estar, sei lá, uma porcentagem qualquer. Ou então em relação ao total do circulante. Ou seja, são percentuais de participação das contas dentro das contas do ativo e participação percentual das contas do passivo dentro do passivo. Tá? Isso que é análise vertical. Vamos ver um exemplo para ficar bem fácil de entender. Então, primeiro aqui o exemplo análise vertical. Tá? Por exemplo, eu quero saber quanto que 1 milhão, vou botar aqui vou botar reais. Eu tenho aqui R$ 1.125 no ativo circulante, quero saber quanto que isso representa em relação ao total do ativo. Né? Vai dar aqui, ó, 70%, tá vendo? Então é isso, a análise vertical é tão simples como isso. E o passivo não circulante é 490, representa 30% do total do meu ativo. Aqui, esse cálculo está sendo feito em relação ao ativo, ao total do ativo, tá? Então, por isso que está aí a análise vertical, porque ela é feita na vertical, na linha vertical, tentando definir a participação percentual de cada conta no total do ativo ou do passivo. O legal dessa análise não é só isso, é você tentar estender, né, a análise para outros anos. Aí você consegue entender um pouco a mudança na estrutura de capital da empresa, ou então na mudança na evolução do patrimônio, etc. Aqui, no ano 2011, você pode ver que, ó, vou botar aqui em vermelho, né, o ativo circulante da empresa, né, ele representava 59%. Em 2012, ele passou para 70%. Então, você teve um aumento no ativo circulante. Isso quer dizer o quê? Que a empresa está mais líquida, porque o ativo circulante são os recursos que a empresa vai transformar, né? Ela pretende transformar em dinheiro e ela pode fazer isso no curto prazo, no período de até 12 meses. Lembram da aula 2? Então, o ativo circulante tem muito a ver com a capacidade da empresa ter liquidez. Então, por que ele aumentou de 59 para 70? Por quê? Qual a principal conta que mudou aqui? Você vai investigar, né? Disponível não aumentou muito, clientes aumentou um pouquinho, né? Então, na verdade, você tem aqui um aumento em quase todas as contas ao mesmo tempo. Clientes aumentou 2%, créditos com terceiros também aumentou 2%, estoques aumentou 3%, tá? Quase todas as contas aumentaram um pouquinho, né? Então, isso gerou esse aumento muito grande. Enquanto isso, o não circulante, ele caiu, ele era 41, caiu para 30%. Tá? Então, a análise vertical, ela permite esse tipo de visualização. Se a empresa está ficando mais líquida, menos líquida, se o patrimônio está crescendo, se o ativo está crescendo, tá bom? E você pode comparar os percentuais ano a ano. A análise horizontal, ela já ocorre, como a gente falou, na horizontal, né? Em vez de você está analisando esse valor aqui em relação a esse valor, não, você vai pegar como foi a evolução do ativo em 2011 para 2012. O ativo evoluiu, caiu, na verdade, menos 0,31%, é uma pequena queda, né? Era 1.620, caiu para 1.615. Então, a partir dessa análise horizontal, você pode tirar outras conclusões. Por que caiu tanto assim? Né? O que levou a cair? Vamos ver se é o ativo circulante. O ativo circulante era 950 e aumentou 18%, né, para 2012. 2012 ele chegou a 1.125. Então, o próximo passo seria olhar aqui o ativo não circulante. Aí realmente você vê que houve uma queda.
ele era 670, ele caiu 27%, né, até 490. E o principal ponto que apresentou queda foi isso aqui, ó, realizável a longo prazo, tá? Então, a partir da análise horizontal, você consegue determinar a evolução de muitos indicadores da empresa, né? Da sua forma mais exata. Os indicadores que mais variaram, tá? Estão aí marcados com os triângulos. E a partir dessa uma consequência, né, dessa análise horizontal seria a análise de evolução patrimonial, que é você pega vários anos, né, e você consegue ter uma sequência de análise. Por exemplo, a análise de evolução patrimonial do ativo da Petrobras. Você tem esse gráfico aí, né, que tem desde 2009 até 2018. Isso aqui é uma forma legal de você analisar, né, um indicador, são vários anos. Então, você vê que a Petrobras teve aqui um crescimento, né, do seu ativo. Aqui ela teve aquela fase de desinvestimento, que foi agora recente, né, que ela desinvestiu, e agora a fase de estabilidade, tá bom? Aqui também a evolução do PL, do patrimônio líquido. Você vê também que a empresa também está caracterizado isso, né? O desinvestimento ela cresceu muito rápido aqui, ó. Aqui ela teve um salto muito grande, deve ter sido as aquisições que ela fez. Aqui é a fase de redução do PL, né? E aqui é uma fase de estabilidade, com um leve crescimento. Estão vendo? Então, a análise de evolução patrimonial permite você ver, né, identificar esses padrões na evolução da empresa. Você deve querer sempre uma empresa que esteja evoluindo, né? O patrimônio crescendo, os ativos crescendo, sem evolução de dívida, tá bom? Eu quero uma empresa que cresça o PL, cresça o ativo, sem evoluir a sua dívida. Então, isso está mostrando que ela está conseguindo crescer sem endividamento. Índice de liquidez corrente. Vamos lá. Esse índice é muito importante, porque ele mostra a capacidade da empresa em assumir responsabilidades e conseguir quitá-las. Vamos explicar isso. Lembra do ativo circulante, que a gente mostrou na última aula? O que o ativo circulante é? Ele tem todas as disponibilidades que a empresa possui, né? O dinheiro em caixa, os recursos, e tudo que é realizável no curto prazo. Ou seja, as contas que ele vai receber dos clientes, os pagamentos, tudo que ele espera receber no período de 12 meses. Então, ou seja, é o que ele espera transformar em dinheiro no período de 12 meses. Se você pensar, é isso que ele vai ter para pagar suas obrigações, não é verdade? Então tá. O passivo circulante já é o inverso. É o que as pessoas vão exigir da empresa no curto prazo. Ou seja, no período de 12 meses, ele vai ter que se virar para pagar as dívidas, os impostos, financiamentos, fornecedores que estão nesse prazo aí. Então você tem do lado as contas, né? E do outro lado o dinheiro que você vai ter. Então, o ideal é que o ativo circulante, que é o dinheiro que você tem e é o que você vai ter no futuro, seja maior do que o passivo circulante, que é o que você vai ter que pagar. É verdade? Entenderam isso? Né? Isso é lógico. Então, essa relação ativo circulante passivo circulante é a liquidez corrente. Então, o índice de liquidez corrente mostra a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo. Então, o LC, que é a liquidez corrente, ele é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Quando o ativo circulante for maior do que o passivo circulante, esse indicador vai ser maior do que 1, né? Concordo? Então, índices de LC superiores a 1, de maneira geral, são desejáveis. Ou seja, quando o ativo circulante é maior que o passivo circulante. Tá? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Ó. Você tem aqui o circulante dessa empresa aqui, tá? E você tem aqui o passivo circulante. Olha só, o circulante é 1.980.000 e o passivo é 2.377.000. Já dá para ver que o passivo circulante é maior, né? Então, como é que vai ficar essa conta? Olha lá, o ativo circulante sobre o passivo circulante vai dar 0,83, que é menor do que 1. Já é um indicador menor do que 1 que exige atenção, tá? Essa empresa pode estar no período desconfortável. Como é que você vai fazer para investigar isso? Você tem que pegar os balanços anteriores, ver se é uma situação recorrente, se a empresa está ou foi algum fato aleatório que gerou isso.
Aqui é o balanço da Oi. Lembra que a gente falou que a Oi é uma empresa que está numa situação muito complicada, né? Então você vê que o ativo circulante dela é 23 milhões e o passivo circulante 67, mas 67 bilhões, né? Então, ativo circulante 23 bilhões e o passivo circulante 67 bilhões. Já dá para ver que tem uma diferença muito grande de vários, né, sei lá, quase 40 bilhões de reais do que ela vai ter que pagar no curto prazo do que ela espera receber no curto prazo. Então, se a gente calcular, né, o índice de liquidez corrente dela é 0,34, é um número muito baixo, é muito abaixo do ideal, que é 1. Então, essa empresa está numa situação bem crítica. Tá? Como é que ela vai conseguir pagar isso tudo aí? Ela tem que pagar 67 bilhões e ela só espera receber 23 bilhões. Vai ter que se virar, né? Pegar empréstimo, vai ter que emitir ou não pagar, né? A empresa está em recuperação judicial, então é uma situação muito complexa. Aqui é o balanço da Múltiplos. Ficou faltando aí o nome da Múltiplos, é da Múltiplos, tá? O ativo circulante da Múltiplos já é maior do que o passivo circulante. Então, isso dá um índice de liquidez corrente de 1,06, que é maior do que 1, ou seja, expressando aí a boa situação da empresa, tá bom? Então, mostra que a empresa está numa situação confortável. Ela consegue pagar todos os seus compromissos de curto prazo sem ter que se endividar. Vamos lá para o ROI. ROI é Return on Equity, ou em português, né, retorno sobre capital. É a forma de você identificar, né, a rentabilidade do capital para o acionista. Ele é o ROI igual ao lucro líquido dividido pelo PL. O PL lá é aquela parte de baixo do passivo, né, que é o capital do acionista. Então, por isso que ele está dizendo que outra forma de entender o ROI é a rentabilidade do capital do acionista, que é o patrimônio líquido, tá bom? O ROI é um super indicador, tá bom? Ele é um dos indicadores mais poderosos. Dificilmente uma empresa com ROI elevado, isso é importante, ele tem que ser consistentemente elevado ao longo do tempo. Não adianta a empresa ter um ROI alto somente num período ou em dois. Tem que ser um ROI consistente ao longo do tempo. Dificilmente essa empresa verá suas ações terem um desempenho negativo no longo prazo. Por quê? Porque o ROI, ele nada mais é do que o retorno do capital. Se você investe capital numa empresa, qual é o seu primeiro objetivo? É gerar lucro, né? E o que o ROI mede? Ele mede justamente essa relação, lucro gerado em relação ao capital investido. Então, é por isso que ele é um indicador tão importante, tá? Então, de novo, quando você investe numa empresa, você quer ter lucro, você quer gerar receita, quer ter lucro. E o ROI mostra justamente isso, o quanto de lucro que você obtém investindo capital naquela empresa. Então, o ROI elevado é muito bom. Quanto maior o ROI, melhor é o retorno sobre o capital do acionista, tá bom? Então, por isso que ele é um indicador muito poderoso. Se uma empresa tem um ROI muito alto durante vários anos, isso é um indicador muito forte da saúde financeira e operacional daquela empresa. Qual o nível de ROI qual o nível de ROI ideal? Um ROI acima de 10% é saudável, indica que a empresa tem uma operação saudável. Acima de 20% é muito bom e acima de 30% você já pode considerar a empresa excepcional. Você tem que ter cuidado com ROIs muito. Às vezes a empresa dá um ROI muito maluco, 3.000%, 10.000%. Isso acontece porque acontece algum desbalanceamento, tá? Nas contas da empresa. Então, isso também você tem que olhar com cuidado, porque é muito difícil você ver um número desse. Um ROI elevado e consistentemente elevado ao longo do tempo é um forte indicador de que a empresa possui importantes vantagens competitivas, pois a empresa consegue ter e manter uma elevada margem de lucratividade ao longo do tempo. Imagina isso. Se você está num negócio que você tem um ROI, uma lucratividade sobre o capital muito alta, você acaba atraindo concorrentes, não é verdade? Imagina que você começa a vender picolé na praia e você está ganhando lá 20 mil reais por dia. Nossa, 20 mil reais por dia é muito caro, é muito dinheiro, Vicente. Não, mas imagina, né? Uma hipótese. O que vai acontecer? No dia seguinte, vão ter 20 pessoas vendendo picolé. Porque as pessoas ficam sabendo que você está ganhando muito dinheiro com aquele negócio, né? E vão tentar vender picolé também. O que acontece é que no médio prazo, longo prazo, vão ter 10 mil pessoas vendendo picolé. E cada uma vai receber muito pouco. Então, a concorrência, né, o mercado de concorrência, ele atrai o capital
para esses negócios que têm uma rentabilidade muito alta. Por que eu vou investir num negócio que me paga 10% se eu posso investir em outro que paga 50%? Não é verdade? Então, a rentabilidade alta acaba atraindo capitais de outros setores, de outros investidores, de outros capitalistas. Então, se a empresa consegue manter o seu ROI elevado durante muito tempo, isso está indicando o quê? Que aquela empresa tem alguma vantagem competitiva, que ela consegue, de alguma forma, impedir que os seus concorrentes acessem aquele mercado dela, ou porque ela tem uma marca muito famosa, ou porque ela tem um tipo de reserva de mercado, ou porque ela tem um produto de uma qualidade muito superior. É alguma coisa que faz com que ela tenha essa vantagem competitiva. Tá? Então, o ROI é um dos indicadores que mostram que a empresa tem uma vantagem competitiva de longo prazo. Então, empresas com maior ROI da Bolsa do Brasil. Esse dado é bem atualizado, tá? Inclusive, eu fiz hoje essa tabela. Então, temos aí a Múltiplos, né, com ROI muito alto, 222%. A Wish, que é uma corretora, 75%. A Smiles também, que é da mesma área de atuação da Múltiplos, a Smiles também na área de pontuação, né, de programas de fidelidade, 61%. A Ecorodovias, que é concessionária de serviços públicos na área de estradas, né, 59% de ROI. E a Odontoprev, que é a empresa de planos dentais, tá? Então, 54% de ROI. Todas as empresas com ROI muito elevado. A característica interessante é que todas são na área de serviços, né? Então, a área de serviços aí é uma área que geralmente tem um retorno sobre o capital bem elevado, porque são empresas que não precisam ter um capital tão explosivo, um capital tão pesado para ter a operação delas. Elas conseguem, com isso, obter um rendimento, um lucro muito elevado em relação ao seu volume de ativos e de PL. Tá bom? Entenderam a importância do ROI? É isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado da aula. Deixa aí no cantinho, né, o seu comentário sobre essa aula, sua dúvida. Pode ficar à vontade que eu vou responder todo mundo que está participando aí do curso. Tá bom? Então, muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.